Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa e sejam muito bem-vindos ao canal Glória ao Rei. Não foi à toa que você clicou nessa mensagem, Deus quer falar com você. Dê ouvidos ao Senhor, abra o seu coração. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as tentações. Como vencê-la, como resistir a ela, o que é a tentação, porque todos nós somos tentados, muitas vezes durante a nossa vida. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi tentado. Nós lembramos aquela passagem da Bíblia, quando Jesus estava no deserto, jejuando os 40 dias e 40 noites, e o diabo foi tentá-lo. Então, se o inimigo teve a ousadia de tentar o nosso Senhor, sabendo que ele era filho de Deus, o diabo sabia quem Jesus era. Quanto mais a nós, quanto mais ele vai tentar a nós. E você sabe o que é tentação? Tentação é uma vontade, um desejo, um impulso de fazer alguma coisa que é censurável, que não é recomendável, que vai causar críticas e muitas vezes prejuízos para nós mesmos e talvez para outras pessoas. Existem vários tipos de tentação. Tentação, a gula é uma tentação, é um pecado e é uma tentação. A pessoa sente aquela vontade quase incontrolável de comer muito. Temos também as tentações na área sexual, as práticas imorais sexuais. Há também aquelas pessoas que são tentadas para cometerem crimes, para cometerem desonestidades, traições, vícios, mentiras. Muitas pessoas são tentadas a mentir. Isso acaba virando uma prática, não é? Então o inimigo, ele é muito ousado. Se ele tentou a Jesus, é claro que ele virá contra nós, nos tentando nas nossas fraquezas. A Bíblia nos diz que não vem sobre nós tentação que não é humana. Então, a tentação não vem de Deus. Deus não tenta a ninguém. Mas ele é tão misericordioso, ele conhece a nossa natureza, ele sabe que nós somos fracos. Ele não nos deixa ser tentados acima do que nós suportamos. Deus não nos deixa ser tentados a ponto de nós cedermos àquela tentação. Porque Ele é bom, Ele não quer que nós pequemos, porque a tentação é um método que Satanás usa para nos fazer pecar, porque ele sabe que o pecado nos separa de Deus. E Ele quer nos separar de Deus. Ele quer, sim, que todos vão para o inferno com Ele, que é o lugar feito para Ele, não para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então Deus não quer que a gente caia na tentação, que a gente peque. Então Ele nos ajuda nisso também. E quando nós vemos que nós estamos sendo tentados em alguma área da nossa vida, porque o inimigo ele nos tenta no nosso ponto fraco. Ele sabe muito bem quais são os nossos pontos fracos e é ali que ele nos tenta. Ele tenta nos fazer cair, ele tenta nos fazer pecar, para que a gente fique longe de Deus, afastados de Deus. Mas Deus é fiel, Deus é bom. E Ele nos dá o escape, nos dá força para suportar aquela tentação e para nós escaparmos dela. Em Mateus 26, 41, a palavra de Deus diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a palavra de Deus nos ensina como nós não entrarmos na tentação, como estarmos preparados, firmes e fortes espiritualmente para não cairmos na tentação.
E se Jesus disse isso, é porque Ele sabe que a qualquer momento da nossa vida nós seremos tentados. Então a palavra nos diz que nós devemos vigiar e orar. E perceba bem que vigiar vem antes de orar. Nós devemos vigiar, nós devemos ficar atentos a tudo que acontece na nossa vida, ao redor de nós. Nós devemos olhar para nós mesmos e ver o que há no nosso coração, quais são as vontades que estão surgindo. E aí nós devemos orar: Senhor, me livra. Eu estou tendo um sentimento no meu coração para fazer isso ou aquilo. E você diz para Deus: eu estou tendo uns pensamentos negativos, eu estou tendo uns pensamentos, umas vontades que não condizem com a tua palavra. Então me livra dessa tentação. Em nome de Jesus, ore a Deus. Esteja sempre vigilante e em oração, porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Quanto mais oramos, mais nós temos intimidade, comunhão com o Senhor. E Ele sempre ouve as nossas orações, sempre nos responde, Ele sempre envia o socorro para nós, a resposta para aquela dúvida que nós temos, o socorro para aquela situação. Então nunca deixe de orar. E Jesus nos diz aqui na palavra que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca e o inimigo sabe disso, e é por isso que ele nos tenta, para nos fazer pecar. Para resistir às tentações, nós temos que fortalecer o nosso espírito através da oração, através da leitura, do estudo da palavra de Deus e principalmente da prática. Praticar a palavra de Deus, isso fortalece o nosso espírito. Praticar a palavra de Deus inclui fugir das práticas erradas que a Bíblia nos orienta. Nós devemos ter autocontrole, domínio próprio para resistirmos às tentações. E nós devemos pedir isso a Deus, que Ele nos dê domínio próprio, autocontrole, para dominar os nossos impulsos, os nossos desejos pecaminosos, as nossas emoções, e não cairmos nas tentações, não cairmos no pecado, não desviarmos da palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, a palavra nos orienta que nós devemos nos sujeitar a Deus. Nós devemos nos sujeitar a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? É praticar a palavra, é fazer o que Ele nos orienta, é não fazer o que Ele nos orienta, não fazer. É viver em conformidade com a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de vida. Ela nos ensina como viver de maneira que agrade a Deus. Então nós devemos nos sujeitar a Deus, praticar a palavra, orar, cumprir todos os mandamentos. E Deus nos manda resistir ao diabo. Como nós vamos resistir ao diabo? Não caindo nas tentações que ele nos infringe. Não caindo nas tentações. Se você sabe que aquilo é uma tentação, aquele desejo, aquele impulso para fazer coisas erradas, aquele desejo de cometer o pecado, aquilo é uma tentação e saiba que então você tem que resistir. Nós também temos uma parte nisso, em não pecar. Nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E isso vai fazer com que todas as setas de Satanás contra nós caiam por terra, não nos atinjam. Se o cristão ele está decidido a ter uma vida irrepreensível, inculpável diante de Deus, uma vida correta, ele vai resistir a esses impulsos da carne, a esses desejos pecaminosos, porque ele está decidido em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. E em Tiago 4:8 nos diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, sempre que a gente se chega até Deus, através da oração, através daquele sentimento sincero de agradá-lo, de praticar a palavra, ele se chega até nós. Deus não rejeita ninguém. Ele fica muito feliz quando nós oramos, quando nós buscamos a intimidade, a comunhão com Ele através da oração, através da prática da palavra. Então, se você está caindo em tentação, peça a Deus que te livre, que te dê forças, que te ajude a resistir a esse mal.
Não faça a vontade do inimigo, faça a vontade de Deus. Ore, peça a Deus o livramento, peça a Deus a força, peça a Deus para que te dê o domínio próprio, para que a partir de hoje você consiga resistir às tentações. Vigie, ore, busque intimidade com Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pratique a palavra e vai dar tudo certo na sua vida em nome de Jesus. Se você gostou da mensagem, se você foi abençoado, eu tenho certeza que você foi, clique no card aqui acima, assista as outras mensagens, com certeza Deus também vai falar com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que Deus também os alcance assim como te alcançou. Até a próxima mensagem. Fique com Deus.